No vídeo de hoje abordaremos a doença da sinomose canina a partir de estudos epidemiológicos sob a perspectiva de saúde única. A sinomose é uma doença altamente contagiosa, que afeta diversas espécies de mamíferos, mais especificamente os carnívoros, tanto os domésticos quanto os selvagens, sendo que os cães são os mais acometidos. É causada pelo morbillivirus espécie. A doença é multissistêmica, podendo apresentar casos de diarreia, pneumonia, hiperqueratose de coxins e plano nasal, secreção ocular e alterações neurológicas. O diagnóstico é baseado em anamnese e sinais clínicos. Para confirmá-lo são realizados diversos exames laboratoriais, que comprovam a presença de antígeno ou anticorpo referente à doença. O tratamento é sintomático, e a principal forma de prevenção da doença é a vacinação anual. Referente à cadeia epidemiológica, temos que os suscetíveis da enfermidade são filhotes, adultos sem vacinação completa ou imunossuprimidos. A via de eliminação é, principalmente, através de secreções respiratórias e corporais. A via de transmissão pode ser pelo contato direto entre o animal e a fonte de infecção, ou, por contato indireto, através de superfícies contaminadas e fomites. A seguir serão apresentados alguns estudos epidemiológicos sobre a doença. Estudo caso-controle. Entre 2012 e 2013, a Dinamarca enfrentou um grande surto de sinomose em fazendas de wissons ou furões. Para investigar os fatores de risco, pesquisadores realizaram um estudo caso-controle, analisando medidas de biosseguridade, estratégias de vacinação e o papel de animais domésticos e silvestres. Foram incluídas 61 fazendas com surto confirmado, classificadas como casos, e 54 fazendas vizinhas sem registro de sinomose, usadas como controles. Os responsáveis responderam a um questionário sobre vacinação, higiene, uso de botas e macacões, além da presença de cães, gatos e raposas nas propriedades. Os resultados foram mostrados em odds ratio ou razão de chance, que é uma medida usada para ver se um fator aumenta ou diminui a chance de uma fazenda ser caso. De acordo com os resultados, a vacinação adequada reduziu em cerca de 80% as chances de surto em comparação com as fazendas não vacinadas. Já a presença de raposas selvagens aumentou a possibilidade do surto, deixando as fazendas com 5 vezes mais chance de enfrentar a sinomose. Nas condições de higiene, a razão de chance para o uso de capas plásticas para botas foi de 2,92, indicando que essas fazendas tiveram quase 3 vezes mais chance de surto. Mas esse achado não significa que as capas causaram a doença. A interpretação mais provável é que elas passaram a ser utilizadas durante os surtos como uma tentativa emergencial de controle. Assim, a associação reflete mais uma consequência do surto do que uma causa real. Por fim, a presença de instalações para lavagem das mãos mostrou ser altamente protetora, reduzindo em cerca de 92% as chances de transmissão. Vale ressaltar que o estudo fez apenas uma análise univariada, ou seja, avaliou cada fator isoladamente. Seria importante realizar uma análise multivariada para confirmar quais fatores realmente se mantêm associados quando considerados em conjunto. Além disso, houve limitações. O número de casos e controles não foi igual, o que pode afetar a análise. Os controles foram entrevistados até um ano depois do surto, gerando viés de memória, e os entrevistadores eram ligados à indústria de peles, o que pode ter influenciado as respostas sobre biossegurança. Mesmo com essas limitações, o estudo reforça que medidas como vacinação no momento certo, higiene consistente e barreiras contra animais silvestres são essenciais para reduzir o risco de surtos de sinomose em wissons. Estudo de intervenção. Quando se fala em uma doença com prognóstico tão desfavorável quanto a sinomose, principalmente quando afeta o sistema neurológico e deixa sequelas, como paralisia, mioclonia e disfunções urinárias, os sintomas são devastadores e muitas vezes levam à eutanásia. Mas será que não existem meios para evitar esse desfecho indesejado? Um novo estudo publicado na edição especial do livro Vírus para Novos Biomateriais buscou mudar essa realidade. Nele, propuseram a intervenção com nanopartículas de prata, AGNPS, em cães naturalmente infectados com CDV para avaliar a eficácia e a segurança deste tratamento. Foram selecionados animais que apresentam sinais clínicos de estágios neurológicos e não neurológicos da doença,
confirmados por teste sorológico positivo por ensaio de imunofluorescência indireta, IFI, e confirmação por reação em cadeia da polimerase com transcrição reversa, para maior acurácia do estudo. Além disso, os cães foram avaliados de maneira multicêntrica, tendo ocorrido em mais de uma clínica, randomizado, em que os cães foram sorteados para cada grupo, estruturado, visto que seguiu um protocolo igual para todos, duplo cego, devido ao desconhecimento tanto do tutor quanto do veterinário acerca de qual tratamento o animal estava sendo submetido, e de 4 braços, 4 grupos de comparação. Os animais foram avaliados antes e durante o tratamento, semanalmente, para avaliar a evolução dos sinais clínicos. Dentro do histórico clínico, foram levados em consideração raça, sexo, idade, peso e temperatura corporal, bem como exames clínicos e laboratoriais. O estudo e o tamanho das amostras foram desenhados da seguinte forma: 207 cães foram incluídos no estudo clínico, sendo divididos em Grupo 1 incluiu 98 cães diagnosticados com sinomose não neurológica, dentre eles, o Grupo 1A, com 52 cães, foram tratados com a GNPS por via oral e nasal por um período de 15 dias, além da terapia de suporte. Grupo 1B é o grupo controle, em que há apenas administração de tratamento suporte, sendo englobados 46 animais. O grupo 2 incluiu 109 cães com sinais clínicos de sinomose neurológica, e subdivididos em 2A, tratados com a GNPS administrados por via oral e nasal por um período maior, de 25 a 30 dias, além da terapia de suporte, e 51 cães como grupo controle, grupo 2B, recebendo apenas terapia de suporte. Vale ressaltar que, inicialmente, a alocação foi feita em blocos de 10, para tentar manter equilíbrio, mas os números de cães em cada grupo não foram simétricos porque dependiam dos estágios da doença que chegavam nas clínicas, além de exclusões necessárias, por interferências ou óbito. Mesmo assim, os grupos ficaram próximos e permitiram a comparação justa entre os tratamentos. Após todas as análises, o estudo indica que os AGNPS podem minimizar os efeitos da sinomose e a progressão das complicações em cães diagnosticados com sinomose não neurológica e neurológica, aumentando a qualidade de vida de cães que necessitam de um regime terapêutico de longo prazo. Visto que a taxa de sobrevivência do grupo experimental com sinais clínicos de sinomose neurológica foi de 65,6%, significativamente maior que a do grupo controle, que foi de 0%. Teste e diagnóstico. O diagnóstico da sinomose canina é um desafio, pois sinais clínicos iniciais, como secreção nasal e diarreia, são inespecíficos e podem ser confundidos com outras doenças. Para melhorar a detecção precoce, este estudo comparou 2 métodos moleculares, a RT-PCR, considerada padrão ouro em muitos laboratórios, e a RT-LEMP, uma técnica mais rápida e de fácil aplicação. Foram analisadas 50 amostras de sangue de cães com suspeita clínica de infecção pelo vírus da sinomose. O RNA viral foi extraído e testado em paralelo pelas técnicas de RT-PCR e RT-LEMP. O objetivo foi avaliar sensibilidade, especificidade e concordância entre os métodos, usando a RT-PCR como referência, ou seja, o padrão ouro. Das 50 amostras, 35 foram positivas em ambos os testes, e 4 amostras foram positivas apenas pela RT-LEMP. Nenhum caso positivo em RT-PCR foi negativo na RT-LEMP. A RT-LEMP apresentou sensibilidade relativa de 100% e especificidade de 73,3%, em comparação com a RT-PCR. A concordância entre os métodos foi de 92%, com índice kappa de 0,78. O índice kappa mede o grau de concordância entre dois testes. Portanto, a RT-LEMP mostrou boa reprodutibilidade em relação à RT-PCR, mas ainda conseguiu detectar casos adicionais, evidenciando sua sensibilidade. Outro destaque é a rapidez. Enquanto a RT-PCR leva cerca de 4 horas, a RT-LEMP conclui a reação em apenas 1 hora, com visualização do resultado a olho nu. Além disso, a RT-LEMP apresentou limite de detecção menor, capaz de identificar quantidades muito pequenas de vírus. Embora a RT-LEMP tenha se mostrado mais sensível e rápida, o estudo contou com um número limitado de amostras negativas, o que pode impactar a avaliação de especificidade. Mesmo assim,
Os resultados indicam que a RT-LAMP é uma alternativa viável à RT-PCR, com boa concordância e vantagens práticas para clínicas veterinárias de campo. Sua alta sensibilidade, rapidez e simplicidade tornam o método promissor para o diagnóstico da sinomose canina. Estudo ecológico. O estudo, publicado em 2021 no Journal of Wildlife Diseases, investigou os padrões temporais e espaciais da sinomose no sudeste dos Estados Unidos, de acordo com o banco de dados Southeastern Cooperative Wildlife Disease Study, da Universidade da Geórgia. Os pesquisadores buscaram compreender a relação entre surtos em guaxinins e raposas cinzentas, além de avaliar como a urbanização influencia a disseminação do vírus. O estudo é baseado em dados de vigilância passiva coletados entre 1975 e 2019. Ao todo, foram analisados 964 casos confirmados de sinomose em 9 espécies silvestres, distribuídas em 17 estados norte-americanos. As análises mais detalhadas se concentraram na Geórgia, estado com maior número de registros. Narração, dados e hipóteses. Entre os casos, a maioria ocorreu em guaxinins e raposas cinzentas, uma vez que o modelo estatístico demonstrou associação entre surtos dessas duas espécies. Assim, eventos em uma espécie funcionaram como preditores de futuros casos na outra, reforçando a hipótese de transmissão cruzada entre as espécies. Além disso, ele destaca os guaxinins como sentinelas importantes, pois seus surtos ajudaram a prever a ocorrência da doença em outros carnívoros. A distribuição espacial mostrou maior frequência de casos em áreas suburbanas, enquanto regiões muito urbanizadas ou rurais apresentaram menos registros. Isso sugere que ambientes de urbanização intermediária favorecem o aumento da densidade populacional de animais silvestres e aumentam o risco de transmissão, já que, de acordo com o artigo, essas áreas podem ser atraentes para os guaxinins devido ao habitat disponível e às oportunidades fáceis de alimentação. Também foi identificada uma sazonalidade. Os casos se concentraram entre janeiro e junho, período reprodutivo de várias espécies, quando o contato social eleva a propagação do vírus. Em resumo, o estudo mostrou que a sinomose segue padrões bem definidos de tempo e espaço, influenciados tanto pelo comportamento animal quanto pelos níveis de urbanização. Esses achados reforçam a importância da vigilância contínua para compreender e mitigar os impactos da doença na fauna silvestre. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar as notificações para receber mais vídeos nesse estilo.